Sermão da Montanha é um sermão muito interessante, porque ele é um sermão onde existiam muitas pessoas assistindo, de acordo com o relato bíblico, uma multidão foi atrás de Jesus e ele subiu numa montanha, mas o texto diz que Jesus se assentou e ele pregou esse sermão da montanha aos discípulos. Então a palavra, apesar de ter sido provavelmente ouvida por muitos, ela foi direcionada aos discípulos, que naquele momento era a igreja primitiva de forma embrionária, nascendo ali. E o texto de Mateus 5, versículo 6, Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Esse versículo faz parte de um bloco de versículos que nós chamamos de as bem-aventuranças. Abençoados sejam, abençoados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa expressão, ela eu vou chegar a dizer que ela às vezes me incomoda. Porque quando a gente fala assim, quando a gente ouve alguém falando assim, eu quero é justiça, geralmente a gente está falando de algo assim que não parece ser um sentimento muito bonito. Talvez essa palavra, na boca das pessoas, ela soe mais, eu quero vingança, eu não sei se é exatamente isso, eu não posso julgar o sentimento de quem está dizendo essa palavra. Mas, realmente, essa questão de justiça é uma palavra que, apesar de parecer bastante direta e óbvia, ela tem as suas nuances e a percepção de que ela não é exatamente da mesma maneira que para todo mundo. E, às vezes, o que para uns julgam aplicar como justiça, o outro, aquela mesma aplicação soe como injustiça. E isso é um pouco estranho, porque nós, seres humanos, temos um padrão de justiça certamente bastante diferente do padrão de justiça de Deus. Eu fico pensando, quando a gente faz uma oração de adoração a Deus e diz assim: Senhor, eu te adoro porque o Senhor é justo. Meu irmão, se Deus fosse justo comigo, no meu padrão de justiça, eu estava lascado. Porque, certamente, eu teria muita dificuldade de receber a justiça de Deus na maneira que eu vejo que a justiça precisa acontecer na minha vida. É interessante também, porque nós temos a tendência de imputar a Deus muita coisa ruim, Você vê aquelas declarações assim, tipo, se Deus existisse, a fome na África, se Deus existisse, os assassinatos, se Deus existisse, tantas pessoas, elas questionam Deus e a existência de Deus, clamando por uma posição como se houvesse de fato uma injustiça da parte de Deus com a humanidade. Esses dias o Dan estava fazendo uma aula online lá em casa, A gente não tem aula presencial desde março, e ele estava lá fazendo a aula, e eu e a Verônica estávamos ouvindo a aula, e a professora perguntou assim: qual é a razão da violência no Brasil? Professora de História. Me deu vontade de levantar a mão e responder. Posso responder? No meu tempo que eu estudava era assim que a gente respondia. Agora você vai no chat, lá do Zoom. Mas, do Meet, Felipe, no caso do Dan. O ponto é, quando você pensa na razão da violência no Brasil, você pode responder que é a mesma razão da violência no resto do mundo, que é o pecado. O pecado na humanidade é a razão da violência, é a razão da maldade, é a razão da dor, do sofrimento de tantas pessoas. E o pecado, desde o Éden, desde Adão e Eva, é responsável por um mundo tão distante
dos planos de Deus para a sociedade. E ela sempre continua perguntando: por que algumas pessoas podem ser salvas? Que justiça é essa que um assassino vai para o céu? Que justiça é essa que o ladrão da cruz fez coisa errada a vida inteira e lá na hora H vai para o céu? Que justiça é essa que eu não aceito? E sabe, meu irmão, o meu modo de enxergar a Bíblia, o meu modo de entender a revelação sobre a justiça de Deus, é que de fato, o padrão humano de justiça e o padrão divino de justiça, eles andam por caminhos muito diferentes. Graças a Deus, Senhor. E essa diferença, observar que, para nós homens, Marcos, justiça sempre tem a ver com ou é condenado ou é absolvido, né? Justiça para nós sempre tem esse padrão, né? Você faz justiça condenando ou absolvendo. Mas para Deus, fazer justiça passa por zerar o velocímetro. Passa por trazer de volta para a origem, para o propósito. Passa por colocar no padrão certo. E sabe, o texto de 2 Coríntios 5, 21, eu já disse isso aqui algumas vezes na igreja, precisa ser decorado por todo crente. Ele diz assim, eu queria que você repetisse, tem aí nas nossas telas projetado, tem aí na sua TV ou no seu celular também, no rodapé aí projetado. Vamos dizer juntos, por favor, esse versículo. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado e o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado e se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós crentes, eu quero relembrar mais uma vez, que o Sermão do Monte falava para crentes. Nós crentes precisamos entender que a partir de Jesus Cristo, nós não somos mais o pobre pecador no lamaçal do pecado com o pé no barro, não. Jesus ao nos salvar, Jesus ao salvar aquele que reconhece a sua condição de pecador, o faz se tornar justiça de Deus. Pastor, mas não te parece um pouco arrogante, prepotente dizer assim que você é justiça de Deus? Talvez sim. Talvez quando nós não entendemos perfeitamente o que significa isso, pareça um pouco estranho, mas entenda, a Bíblia diz assim, que Deus nos amou, nos dando Jesus para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Se Ele te amou quando você ainda era pecador, quer dizer que existe um tempo que você já não é mais pecador. Você é justiça de Deus, e você precisa aprender a declarar isso com a sua boca, meu irmão. Sabe por quê? Porque você precisa aprender a se comportar como tal. Mas quando você, não, na verdade a gente aceita Jesus, mas continua pecando, e eu sou um pecador. Não, você não é um pecador. Você é a justiça de Deus. O pecado é um acidente na sua vida. Acidente entre aspas, porque a gente sabe muito bem o que está fazendo quando está pecando. O pecado não pode ser uma rotina na sua vida. O pecado não pode ser uma escolha na sua vida. É desse tipo de crente que nós precisamos ser. Nós precisamos abandonar essa insistência em viver no pecado, meus irmãos. Nós precisamos desistir de pecar, sabe por quê? Porque crente não presta para pecar. Se tem uma coisa que crente não sabe fazer é pecar. Ele pega uma rua na contramão de um quarteirão, ele encontra com a polícia. Os caras aí andam assim, ó, avenida na contramão, não encontra uma polícia, mas o crente, se fizer uma esquina errada, ele dá de cara com a polícia. Crente não sabe pecar. Desiste. Mas eu quero que você entenda melhor esse texto, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado. Quem que é que não conheceu o pecado? Jesus. O texto está falando de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, que não tinha nenhum defeito. Vocês, aqui alguém trabalha com prumo? Prumo.
Alguém aqui trabalha com prumo? Alguns trabalham com prumo, né? Você trabalha com prumo na construção civil, você trabalha com prumo na marcenaria, você trabalha com prumo na serralheria, você trabalha com... Existem, assim, uma série de atividades. Qualquer serviço de precisão precisa de um prumo. Qual é a função de um prumo? Qual é a função de um prumo? A função de um prumo é demonstrar se aquilo que está sendo aferido está com ou sem defeito. Né? Uma vez eu estava conversando com a Bel, ela falou que para você olhar se a pintura está bem feita, chega a luz assim na pintura para ver os defeitos, né? A lanterna na pintura, né? Para ver se... eu sei que você precisa observar, você precisa de aferir. E sabe qual é o nosso prumo? É Jesus na sua palavra. Esse é o prumo, esse é o aferimento que nós temos que ter sobre a nossa vida. Então perceba, quem não tinha defeito, ou seja, que estava perfeitamente aprumado, aquele que não conheceu o pecado, que estava no prumo, fez pecado por nós. Ou seja, ele não tinha defeito, mas ele assumiu o nosso lugar. Ele assumiu a nossa condição defeituosa. Você percebe isso? Ele assumiu a minha, a sua condição defeituosa. E ele se colocou entre o defeito e o acusador do defeito. E o texto continua. Para que nele, quem que é ele? Jesus. Fôssemos feitos, quem é o fôssemos feitos? Nós, justiça de Deus. Certa vez, um irmão nosso aqui da igreja, ele foi chamado para fazer um serviço de... Eu não vou falar de quê não, para não dar mole. Esse irmão foi chamado para fazer um serviço para uma pessoa. E a pessoa insistiu muito, e ele falou, olha, eu não estou podendo pegar nenhum serviço, está muito apertado para mim, está muito difícil para eu pegar o seu serviço. E aí a mulher começou a ligar e ele disse para a mulher que ele não podia ir lá fazer as medidas na casa dela, que estava difícil para ele ir. Mas ele tinha um amigo, muito amigo dele, que na verdade tinha a mesma atividade comercial dele, que estava sem serviço. E esse amigo ficava insistindo para ele que você podia me ajudar, se você não puder pegar o serviço, passar um serviço para mim. E por fim, ele ofereceu àquela mulher, do amigo dele fazer o serviço, e a mulher disse assim, não, eu não aceito, porque eu conheço o seu trabalho, eu não conheço o trabalho dele. E ele então foi na casa da mulher, tirou as medidas, pegou o dinheiro, entregou as medidas e o dinheiro para o amigo, falou assim, agora você faz o serviço da mulher. O que vocês acham que aconteceu? Parece... O amigo faliu, o amigo que já não estava com serviço, pegou o dinheiro para pagar umas contas que ele já estava devendo, e ele não fez o serviço da mulher, e a encrenca se formou, e aí o cara veio conversar comigo. Pastor, sabe o que eu fiz? Né? Eu falei assim, rapaz, vocês têm que conversar comigo antes, não é depois. Não é depois não, mas e aí? Aí ele falou assim, pastor, eu agora estou enrolado, porque eu assinei o contrato. E o contrato está no meu nome. O cara desapareceu com dinheiro. E a mulher agora me ligou falando que vai entrar na justiça. E ela me chamou de tudo quanto é nome, pastor. Porque o prazo venceu, eu não entreguei o serviço para ela, dizia que vai me processar. E eu falei com ele assim, olha, você só tem uma solução. Ir lá conversar com a mulher e falar com ela que não precisa entrar na justiça não, que você vai fazer o serviço do rapaz e assumir o prejuízo. Assim ele fez, foi lá, conversou com a mulher, disse para ela que não precisava de processá-lo, que ele ia pagar a dívida, fez o serviço e entregou o serviço para a mulher. Sabe, nós somos esse amigo que perdeu
o dinheiro, que consumiu o dinheiro, que deu prejuízo. Nós somos esse amigo que faliu e perdeu toda a condição. Nós somos esse amigo que não cumpriu o que devia cumprir. E nós estamos sendo acusados pelo diabo, me desculpe a senhora lá do contrato, que na nossa história aqui, ela é acusadora. E o diabo tem toda a razão de nos acusar, porque de fato nós somos pecadores e devedores. Mas Jesus foi lá e disse: olha, a dívida existe. Na verdade, ela não é minha, mas eu vou pagá-la. E essa dívida acaba a partir de hoje. E aquele que era devedor deixou de dever, porque a dívida foi paga. Aquele que era o trapaceiro, digamos assim, aquele que era o que perdeu a credibilidade, digamos assim, sabe o que ele é hoje? Ele é inimputável, ele não tem mais uma dívida a pagar, porque a dívida foi paga. Você entende isso, meu irmão? Essa é a justiça que Deus trouxe sobre a nossa vida. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, Ele pagou a minha conta, Ele pagou a sua conta, Ele pagou a nossa dívida. E quando nós lemos esse texto, nós vemos que o diabo cobra de nós cada vez que nós agimos dentro do padrão dele. Mas Jesus pagou a nossa dívida, não tendo nenhum pecado. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, meu irmão, o fato de Deus ter feito Adão sem nenhum pecado, nos mostra a referência, o prumo, o padrão de homem que Deus criou para que nós fôssemos. Pastor, mas o que eu tenho com o pecado de Adão? O que eu tenho com essa história? Eu não estava lá. Eu não participei daquilo. Eu não tenho nada com essa encrenca. Por que eu sou pecador por causa do pecado de Adão? Meu irmão, por favor, você sabe exatamente que o seu pecado é o seu pecado, não é o de Adão. Você sabe que a sua condenação não é por nada que Adão fez, é pelo que você tem feito. Mas de toda maneira, por causa da justiça de Deus, da mesma maneira que o pecado entrou no mundo por uma só pessoa, a salvação entrou no mundo por uma só pessoa. E a Bíblia chama essa pessoa de segundo Adão. Porque Adão foi feito para ser a referência, e ele entregou a autoridade que lhe foi dada ao diabo, mas Jesus se tornou um de nós, se tornou um homem, porque a autoridade foi dada a um homem, resgatou das mãos do diabo, pagando o preço na cruz, e devolveu à igreja essa autoridade. É disso que nós estamos falando, meu irmão. E sabe, nós agora precisamos entender que Deus nos chama a ser a justiça dele sobre a humanidade. Nós temos uma necessidade de levarmos essa justiça que nos foi dada de maneira graciosa às outras pessoas. Por isso, nós precisamos entender o que o texto diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É uma fome, é uma necessidade que eu e você temos de nos sentirmos completos, plenos. Eu vou pedir a Verônica para me emprestar um brinquedo. Esse aqui é um joguinho daqueles clássicos de encaixar as peças, né? Aqui nós temos algumas pecinhas. Então nós temos aqui um quadradinho que se encaixa perfeitamente nesse quadradinho. Nós temos aqui um triângulo, um círculo. Nós temos aqui
um losango, nós temos aqui as pecinhas de encaixe do joguinho. E quando nós pegamos um joguinho como esse, e nós olhamos as peças, nós percebemos que cada peça tem o seu lugar certo de ser encaixada. E é como se a nossa vida precisasse de um encaixe, precisasse das peças certas, para que nós nos sentíssemos completos, para que nós nos sentíssemos encaixados, plenos. E é disso que nós estamos falando. Fome e sede dessa justiça é nos sentirmos completamente encaixados, com as peças todas no seu lugar. E sabe, meu irmão, essa busca por sentirmos completos é a fome e sede de justiça. Mas sabe quem é a justiça? É Jesus. Nós, quando vemos o texto de Coríntios 5:21, que fala que nele fomos feitos justiça, é porque ele é a justiça. E essa fome e sede de justiça nada mais é do que fome e sede de sermos como ele é, de amarmos como ele amou. E eu quero abrir um parêntese aqui. Falar que quer ser como Jesus é, meu irmão, inclui passar muita coisa que Jesus passou. Inclusive ser caluniado, traído, abandonado, difamado. E sabe, quando nós vemos que a Bíblia nos relata de pessoas que buscaram em Jesus e foram cheias, foram plenas nele, nós vemos que ele, ao passar pela terra, ele quis ser a resposta para a nossa fome e para a nossa sede. Eu vou ler um texto que eu amo, que é o de João 4, 6 a 15. E eu queria aqui fazer um merchandising, né? Eu queria fazer uma propaganda de um aplicativo gratuito na internet chamado The Chosen. Escreve D-E-T-H-E e Chosen C-H-O-S-E-N no final, né? The Chosen. Eu quero que você assista as 8 séries, os 8 capítulos dessa série, da primeira temporada, que é o chamado, né? The Chosen são os chamados, os que foram convocados, foram chamados. É a história da convocação dos discípulos. É algo fantástico. E essa história que eu vou ler agora, ela faz parte de um dos capítulos da temporada. E eu quero ler então João 4, a partir do versículo 6, que diz assim: ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e lhe daria água e ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? E o versículo 12 diz: nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos, os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei vir aqui buscar água. Sabe, meus irmãos, a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana mostra alguns detalhes muito importantes sobre essa questão que nós estamos abordando, da sede de Cristo, da sede da justiça, de sermos justiça de Deus. O primeiro ponto é que aquela mulher,
ela era uma mulher rejeitada na sociedade que ela vivia. Não é natural, de acordo com a cultura judaica, que as pessoas fossem buscar água nesse horário que o texto fala para nós, meio-dia. Meio-dia é uma hora que o sol está bastante forte, né, irmãos? Ontem, meio-dia, estava uma beleza. Né? Eu não sei se vocês leram ou ouviram no rádio ou no jornal, que ontem, que foi o dia 3 de setembro, foi um dia de outubro, entrou para a história de Belo Horizonte. Desde 1910 até hoje, foi o dia mais quente registrado em Belo Horizonte. E ontem, ao meio-dia, o meu pneu furou na Cristiano Machado. E eu tive que trocar o pneu, mas estava uma frescura aquele asfalto, irmãos. Estava tão bom na hora que eu ajoelhei para colocar o macaco debaixo do carro. Estava, assim, uma beleza. Para quem não mora aqui em Belo Horizonte, a Cristiano Machado é uma das avenidas maiores que nós temos aqui na cidade. É muito asfalto, é muita retenção de calor. E era 12:11, eu estava lá, agachado naquele sol do dia mais quente de Belo Horizonte, e aí eu lembrei, gente, isso é por causa da mensagem que eu preparei. Só para falar da mulher. Meu Senhor, não podia ter arrumado outro exemplo, não podia ter pregado no outro texto, mas era esse texto, meio-dia. E sabe como é que é, Gilson? Na Israel é 50 graus, meu amigo. Não é 37,8 não. É 50 graus. Lá a pessoa liga o ar-condicionado do carro de dentro de casa. Ele já aperta um botãozinho, ele já liga o ar-condicionado para na hora que ele entrar no carro, ele não morrer cozido. 50 graus, você imagina o carro no sol lá, 50 graus, você entrar dentro dele? Eu quero que você entenda que aquela mulher foi buscar água, meus irmãos, e sabe qual que era a vasilha, né? Era pote de barro. Meio-dia. Naquele lugar não era moleza. Mas por que ela fazia isso? Porque aquela mulher tinha uma história complexa em termos de vida, de conduta moral diante dos padrões sociais. Ela já tinha tido vários casamentos, ela morava com um homem que ela não era casada. E a situação dela era uma situação de ser mal olhada e estar junto com outras mulheres no horário natural, que era bem cedinho, quando o sol ainda não estava forte. Para aquela mulher era algo difícil. E sabe, talvez você também seja alguém que se sinta discriminado pelas pessoas que andam junto de você. Alguém que não consiga ver valor em você mesmo. Ou talvez você seja alguém que está discriminando alguma pessoa que vive junto de você e que tem uma vida diferente da sua, que não encaixa nos padrões que você vive. Sabe, o amor de Deus, ele não tem rótulos. Jesus não escolhe te amar porque você anda da maneira A ou da maneira B. O amor de Jesus, ele não é pelo pecado, mas ele é pelo pecador. O problema é que eu e você costumamos rotular as pessoas pelo que elas fazem e não pelo que elas são. Mas Jesus nos amou quando ainda éramos pecadores. Isso significa que ele não via a mim e a você pelo pecado que cometemos. Quando você vê alguém que mente, você diz que ela é o quê? Mentirosa. Ou seja, nós sempre dizemos que a pessoa é o que ela faz. Se para Deus nós fôssemos o que fazemos, Deus amaria o pecado. Porque Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Deus continua condenando o pecado. Ele se desagrada da conduta que você tem. Mas isso é diferente dele não respeitar você e não amar você. Ele te ama. Mesmo você fazendo o que não é certo aos olhos do Senhor. Pastor, e eu posso continuar vivendo desse jeito? Claro que pode.
porém as consequências do seu pecado serão respondidas por você. Inclusive em relação a céu e inferno. A segunda coisa que nós percebemos é que, além daquela mulher ser rejeitada pela sociedade, ela própria se sentia rejeitada. Ela própria se sentia, ela se autodiscriminava, ela se isolava. Veja o que está escrito no texto, no versículo 9. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Os judeus se consideravam uma raça pura superior. Os samaritanos eram mestiços. A palavra gentio, ela vem de gene, ela vem de genética, ela vem de origem. Mas para o judeu, chamar o outro de gentio, fazendo um trocadilho aqui, é como se ele dissesse assim: é uma gentinha, é um povo misturado, é uma genética que não tem pureza, que não tem pedigree. Não é sangue nobre. Eu quero que você perceba o que está aqui nesse texto. Aquela mulher, ela agia e vivia de cabeça baixa. A Verônica pregou sobre isso outro dia aqui, da mulher encurvada. Aquela mulher vivia se sentindo mal consigo mesma. E ela demonstra isso de maneira muito clara no texto bíblico, quando você lê com bastante atenção e observa os dois personagens. A mulher que se achava pior que as outras pessoas, que achava que o seu pecado não tinha perdão, que achava que as coisas que ela fez na vida não tinham conserto, que achavam que ela não tinha alguém que a amasse o suficiente. Se você é como aquela mulher e continua acreditando que você não merece perdão, você precisa olhar para Jesus. Você precisa buscar uma resposta na única pessoa que pode te dar uma resposta correta, uma resposta íntegra, uma resposta sem segundas intenções, que é Jesus Cristo. Você precisa buscar em Jesus uma resposta para você que se acha indigno. Porque não é ser ou não ser digno, é receber o amor dele pela graça. O outro personagem era Jesus. Jesus que não deixou de conversar com uma mulher porque ela era diferente da raça dele. Jesus que não deixou de conversar com uma mulher porque ela era mal falada, de má fama naquela sociedade. Se você é uma pessoa que se acha superior às outras pessoas, você também precisa olhar para Jesus. Precisa olhar para o exemplo dele. O exemplo de quem amava, independente de quem fosse. O exemplo de quem entrava nas casas mais simples. E sabe, você percebe que aquela mulher estava tão esgotada que ela estava cansada da vida. Tem um versículo que, quando eu leio, meu coração, ele dói. Quando eu olho o versículo 15, então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não vou precisar vir mais nesse poço buscar água. É interessante, André, você observar, por exemplo, que se ela realmente recebesse o tipo de água que ela pensou que receberia, que não teria sede, será que isso resolveria o problema de falta d'água na casa dela? Ela ia precisar de água para cozinhar, ela ia precisar de água para os outros familiares, ela ia precisar de água para banho, para limpeza. Será que se ela recebesse uma água que acabaria com a sede dela, ela mudaria a opinião? Será que isso mudaria a opinião que as outras pessoas tinham a respeito dela? De ser uma mulher mal falada? Será que isso mudaria a falta de respeito que o homem que vivia com ela tinha por ela e demonstrava isso não se casando com ela?
Será que resolveu o problema da sede daquela mulher para sempre? Mudaria de fato a vida dela? Aquela mulher não conseguia entender o que Jesus queria dar para ela. O tipo de água que Jesus queria dar para ela. Veja o que está escrito aqui nos versículos 10, 13 e 14. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo a água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Perceba que o que Deus queria fazer, o que Jesus queria fazer, Deus em Jesus queria fazer na vida daquela mulher, não era acabar com a sede dela, mas é transformá-la numa fonte. Você é feito justiça de Deus, sabe para quê? Para ser uma fonte de justiça. Nós vamos lançar, lançamos na última sexta-feira, no culto de jovens, e vamos lançar hoje, mais um episódio, mais uma temporada do nosso projeto Obra Viva. Levar justiça de Deus a quem não tem dignidade de moradia. Entrar numa casa onde você pensa se você tem coragem de se assentar. Eu quero dizer para você que nós precisamos ser agentes da justiça de Deus. Porque algumas pessoas, se chover, elas vão se molhar dentro de uma casa. Algumas pessoas, ao abrir a geladeira, elas não têm o que comer. Algumas pessoas que estão doentes e não podem ter acesso a um medicamento. Nós precisamos ser agentes da justiça de Deus e ser a fonte da água da vida que jorra e levar não apenas o teto, não levar apenas o chão, mas levar a rocha para os pés pisarem, e essa rocha é Jesus. É levar a água que mata a sede, essa água que jorra da rocha é Jesus. É levar o pão que mata a fome, e esse pão da vida é Jesus. Justiça de Deus é o que o Senhor espera de que nós sejamos. Jesus não queria apenas resolver ou suprir o problema da sede daquela mulher, ou do fato dela ter que ir naquele poço buscar água, não. Ele queria mudar a história dela, e Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. A resposta é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender o amor do Senhor por nós. Ele quer nos aliviar da condição de pecado, de pecadores. Ele quer nos livrar, nos libertar das correntes do pecado. Ser feito justiça de Deus é ser feito livre do pecado, é não ficar preso às regras do pecado. É saber que Deus nos ama, que Deus nos supre. É saber que Satanás é subjugado à nossa condição. Nossa condição de justiça de Deus. Em nome de Jesus. Satanás é subjugado ao nome de Jesus, irmãos. O nome de Jesus é sobre todo nome, inclusive do diabo. Mas sabe, nós estamos querendo ser justiça de Deus, estamos querendo suprir a nossa sede de justiça, tentando encaixar peças quadradas em buracos redondos, peças triangulares em buracos quadrados. Nós queremos encaixar peças próprias
nossa própria opinião, nosso próprio jeito, nossa própria vontade. Nós queremos dar um jeito na nossa fome, na nossa sede, buscando fazer do nosso próprio jeito, para que sejamos reconhecidos como justos, como corretos, como íntegros. Tudo vai dar certo, esse mundo tem que gostar de mim. Eu quero te dizer uma coisa: justiça própria não é justiça de Deus. Justiça própria começou a ser tentada por Adão, quando ele tentou fazer roupas para si com folhas lá no Éden. E ele teve que reconhecer que só Deus podia trazer sobre ele a justiça, matando um cordeiro, um animal, tirando o couro, e Deus fez para a roupa para ele, porque ele mesmo não tinha como resolver o problema do seu pecado. Justiça de Deus é quando você reconhece que você não dá conta, que é por Ele, para Ele, e somente nele, todas as coisas.